Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo eu quero apresentar para vocês um único versículo que desmonta, fuzila, pulveriza a doutrina pagã da Trindade. A maioria das pessoas que defende a doutrina da Trindade, defende Jesus como Deus Todo-Poderoso, alguma coisa parecida com essa, a segunda pessoa da Trindade, sequer desconhece essa passagem, tá? Então vou mostrar para vocês a adulteração que foi feita num determinado versículo para induzir a crença pagã da Trindade, né? Da coigualdade de Pai, Filho e Espírito Santo, né? Fatiar o Deus Todo-Poderoso em três, né? Obviamente que isso só pode ter origem em Satanás, o diabo, né? Que não quer que as pessoas adorem o único Deus verdadeiro, que é o Deus de Jesus também, não é? Que é Jeová. Então, que texto é esse? Já já nós vamos chegar lá. Primeiro eu quero mostrar para vocês aqui como que nós encontramos nos manuscritos mais antigos. Eu copiei exatamente como está, sem nenhuma mudança. Se você tiver acesso aí à internet ou algum aplicativo, tenta fazer essa busca que você vai ver que eu fiz aqui a cópia precisa desses textos e coloquei aqui nessa folha, né? Eu coloco na folha para facilitar a visualização das pessoas que estão aí do outro lado vendo o vídeo, tá bom? Tento gravar aqui com muita simplicidade, mas, né, transmitindo aqui o sentido mais claro possível, né? Para que as pessoas possam entender a verdade sobre Jeová e sobre Jesus também, tá bom? Então nós temos aqui, o texto na verdade é de João 1,18, né? Evangelho de João capítulo 1, versículo 18. Onde nos manuscritos mais antigos, que é do quarto século, quer dizer, nos anos 300 e alguma coisa, ele foi escrito. É os Sinaíticos e os Vaticanos. Esses são os mais antigos de todos os manuscritos da Bíblia. Na época que a Trindade estava ainda no berço, era neném ainda, né? Então ela foi fundamentada em cima de que Jesus Cristo ele era um ser divino, gerado na eternidade, alguma coisa assim, né? Hoje já não se fala mais isso. Hoje se fala que Jesus sempre existiu, que ele nem gerado não foi, tá? Se você conversar com um evangélico aí, detentor mesmo dessa doutrina, ele vai falar, não, Jesus sempre existiu, Jesus não foi gerado e nem criado. Mas, no início da formação da doutrina, quando ela ainda era um bebezinho, se falava que Jesus ele foi gerado na eternidade em Deus, alguma coisa parecida assim, tá bom? Então já mudou um pouquinho aí, né? Mas o que de fato nós encontramos em João 1,18? É isso que eu quero mostrar para vocês. Os manuscritos mais antigos, chamados manuscritos mais fiéis, que são as cópias completas do Novo Testamento, é os Sinaíticos e os Vaticanos, tá? Eles datam do quarto século. E que palavra que você encontra ali, ó? Aqui é abreviação de Deus, tá? Em grego, né? Que é Theos, tá? Então é monognes Theos, monognes Theos. Já já a gente vai ver o significado disso, tá bom? Aí o tempo foi passando e foi se fazendo mais cópias das escrituras, né? E é importante lembrar a todos vocês que naquele tempo a cópia era feita à mão, né? Era unciais e era feita à mão. Quer dizer, não tinha nem separação de palavras como a gente tem hoje, tá bom? Então, esse aqui já é entre o quarto e o quinto século, chamado washingtoniano, tá? Ó, aqui já mudou um pouquinho, ó. Em vez de monognes theos, já veio para monognes huios, né? Que é para filho, tá bom? Esse aqui, o Alexandrinos, também é do quinto século. Também ficou huios, né? Que é filho. Então ficou monognes filho. E o outro do quinto século, que é o Efraimi, também do quinto século, esse entre o quarto e o quinto, esse do quinto e esse do cinco. Manteve a mesma do Vaticano e do Sinaíticos, tá? Ficou Theos, monognes Theos. Então, os mais antigos de todos são esses aqui. Esses aqui são posteriores, tá? Então, tinha monognes Theos, tá? Que você está vendo aqui. O tempo foi passando e foi se fazendo cópias e cópias das Bíblias. Nós sabemos disso e sendo traduzido também. Então, ali no 15º século foi feito o chamado texto majoritário, né? Que é o texto Receptus. E ele foi baseado nisso aqui, ó. Monognes, né? Huios, desculpa aqui, tá? Huios. E a partir dali é que foi se fazendo as cópias em inglês, português e daí por diante, né? Então foi mantido por muito tempo unigênito Filho de Deus, né? E não unigênito Deus, tá? Foi mantido
assim, em muitas versões da Bíblia, a partir do ano 1500, mais ou menos, quando surgiu ali o texto Receptus. O texto crítico, que é baseado nos manuscritos mais antigos, também na mesma data, manteve Monogenes Theos, tá? Que é as escritas mais antigas, tá bom? Mas as cópias, para ficarem convenientes, aqueles defensores da Trindade, eles mantiveram Monogenes Huios, né? Que significa único gerado filho, tá bom? A gente vai mostrar para vocês o dicionário já. Então você tem a primeira versão da João Ferreira de Almeida de 1681, tá? O que ela manteve então? É até bonita a letra, né? A forma como era escrita em português na época. A Deus ninguém ouviu. Olha que interessante, né? O unigenito, né? Unigenito, filho, que está no regaço do Pai, ele nolo declarou, né? Em 1681, em português, era assim que era escrito, viu? Bonita a letra, né? A forma, né? Mas ela evoluiu, né? Evoluiu. Às vezes as pessoas não evoluem, mas a escrita evolui. Já em 1819, né? Deu uma melhoradinha, né? Aqui, ó. O S mudou a forma, né? Tá vendo? A letra já mudou um pouquinho, né? Tá? Dá pra ver aí, né? Ok? Então, mas foi mantido, então, por muito tempo, essa alteração que foi feita posteriormente, né? Posteriormente aos manuscritos do quarto século, tá? Foi mantida aqui na versão em português, a do texto Receptus, que é baseada, né, em Monogenes Huios, né? Que no caso é filho unigênito, tá bom? Foi mantido isso aí, ok? O tempo foi passando, foi se fazendo mais pesquisas e pesquisas, né? E a coisa foi mudando. Vou mostrar para vocês aí, ó. Vocês vão perceber aí, ó. Por exemplo, Almeida Corrigida e Fiel. Por que fala fiel? Porque ela mantém a mesma escrita da primeira João Ferreira de Almeida. De acordo com o que está na primeira João Ferreira de Almeida, a lei de 1681, né, que vocês viram ali, tá? Ela mantém essa mesma escrita. Então, ela é fiel a essa escrita. Ela não é fiel aos manuscritos mais antigos. Ela é fiel a essa primeira versão da João Ferreira de Almeida, de 1600 e alguma coisa ali, tá bom? Não aos manuscritos. Então, ela não faz uma investigação, né? Os editores que defendem essa tradução, eles não fazem uma investigação nos manuscritos gregos para ver se, né, essa primeira João Ferreira de Almeida ali do ano 1600, né, 1600 e alguma coisa, se ela, de fato, ela está coerente. Então, eles mantêm isso aí, tá bom? Então, eles mantiveram o filho unigênito. Aí nós temos a Arque, né, que é uma variante da Corrigida e Fiel. Então, alguma coisa ou outra foi mudada, tá? E ela mantém também filho unigênito. Em 1959 foi lançada a Revista Atualizada. O que ela fez? Ela corrigiu não apenas esse versículo, mas também outras passagens. E ela verificou que nos manuscritos mais antigos não está filho unigênito, mas está Deus unigênito. Por isso que é chamada de Revista Atualizada. Ela fez a correção e atualizou, né, de acordo com os manuscritos mais antigos e colocou Deus unigênito, entendeu? Então Jesus passou a ser não apenas um filho único gerado, mas um Deus único gerado, tá? Obviamente por Deus, né? O Deus Supremo Jeová. Aí nós temos, em 1967 foi feita uma edição também chamada João Ferreira de Almeida, de acordo com os melhores textos do hebraico e do grego. Eu tenho essa versão aqui em papel mesmo, né? Na minha prateleira, tá? Na minha estante. E lá também está Deus unigênito, porque ela é baseada nos melhores textos do hebraico e do grego, né? Aquilo que a gente já apresentou para vocês aqui. Então ela coloca Deus unigênito e não filho unigênito, como mantém a Corrigida e Fiel e a Arque, tá? Aí nós temos versões mais modernas. Então nós estamos fazendo aqui mais ou menos na corrente do tempo para vocês verem como que a coisa ficou, né? Por exemplo, a Nova Versão Internacional, que é uma Bíblia tradicional aí no meio evangélico, ela mantém a escrita dos manuscritos mais antigos e coloca Deus unigênito, tá? A Nova Almeida século XXI mantém também Deus unigênito, de acordo com os manuscritos mais antigos. E a Nova Almeida atualizada, muito parecida com a século XXI, lançada mais ou menos na mesma época, né, por outra editora, mantém também Deus unigênito, de acordo com os melhores manuscritos, né? Pode ver que o estilo de letra é praticamente igual, né? Muda muito pouquinho aqui, ó, muda muito pouquinho.
Mas vamos lá, o que significa de fato Deus unigênito, né? De acordo com os dicionários. Você pode pegar um dicionário grego aí, pode baixar na internet. Você vai perceber que a palavra unigênito, que é monogenes, é a junção de duas palavrinhas gregas, mono e genes. Mono de único e genes de ginomai, é uma variante do verbo ginomai, vir a ser ou gerado, tá? Então, monógenes significa único que veio a existir, único gerado. Esse é o sentido de monogenes. E teos? Teos aqui que a gente apresentou para vocês, né? Está aqui de forma abreviada nessas cópias mais antigas aqui. Essa aqui é a abreviação para a palavra aqui, ó, aqui e aqui. É a abreviação para a palavra grega teos, tá? Teos, obviamente, seu significado é Deus, né? Na língua portuguesa. Tá aqui, ó. É um termo aplicado, né? Significa Deus, ser divino, uma divindade, né? Então, o que Jesus de fato é, biblicamente falando? Jesus é um ser divino, uma divindade gerada e única. Por quê? Porque foi o único que Jeová gerou sem nenhum intermediário. Todas as outras coisas vieram após Jesus Cristo, por isso que ele é chamado de intermediário da criação. Tudo veio por meio dele, né? Tudo depois, obviamente, veio por meio de Jesus. Mas Jesus é o primeiro ser divino, a primeira divindade única, gerada diretamente por Jeová. É isso que a Bíblia, de fato, ela nos ensina. Então, Jesus teve um princípio, ele teve uma origem, e quem deu origem a ele foi Jeová, obviamente, o Deus Supremo, né? Isso é muito claro. E após Jesus ser gerado, ele passou a ser o intermediário de todo o restante da criação. Por isso que a Bíblia usa muitas vezes a expressão, né? Tudo veio por meio dele. Então, após a criação, a geração de Jesus Cristo, que Jeová fez, pode-se dizer quase que uma cópia de si, né? É o anjo mais glorioso de Jeová, o mais poderoso, né? O mais belo, né? Após a geração de Jesus Cristo, tudo veio por meio dele. Ele esteve sempre ao lado de Jeová em todo o restante da criação dos anjos, do universo, das coisas físicas e das coisas invisíveis, tá bom? Então, está aí uma explicação muito clara para todos vocês, né? E por que foi feita essa alteração do decorrer dos tempos? Essa alteração foi feita por quê? Porque dizer que Jesus é um ser divino gerado, obviamente atrapalha o conceito trinitário de três deuses coiguais e coeternos, né? Que é mais ou menos isso aí que as pessoas defendem, né? As pessoas que não defendem a Bíblia com a honestidade que a Bíblia realmente ensina, né? Que apenas o Pai Jeová é o ser único, eterno do universo, tentam colocar Jesus no mesmo patamar. Então, colocar que Jesus é um Deus gerado, obviamente atrapalha os planos, né? Os planos, os objetivos desses religiosos aí. Por isso que foi trocado em alguns lugares para filho unigênito, porque um filho pode ser gerado, né? Mas imagina um Deus ser gerado, né? Mas isso, de fato, é o que os primeiros manuscritos, né? Que são baseados, obviamente, nos originais, né? Eles trazem que Jesus é uma divindade gerada, tá? Que Deus é uma divindade. Olha aqui, ó. Coloquei aqui embaixo de novo para vocês verem, tá? Palavra teos, né? É um termo que significa Deus, ser divino ou uma divindade. Então, Jesus é uma divindade gerada, a única gerada diretamente por Jeová. Então, Jesus teve um início, teve um princípio, não é eterno como Jeová é. Então, dessa forma, esse único versículo aqui, ele fuzila, ele fulmina a doutrina pagã da Trindade, deixando claro que Deus Supremo, eterno, só existe um, que é aquele que gerou o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que é Jeová. Espero que gostem desse vídeo, fiquem todos com as bênçãos de Jeová e aguarde o próximo que a gente vai poder fazer e colocar aqui uma informação assim tão profunda e importante para todos vocês.